Boa noite a todos. Vou fazer uma rápida projeção aqui para vocês, tá? Só um minutinho. Projetar uma janela. Só um minuto. Uma janela. Compartilhar. Estão vendo? Tá, né? Tá compartilhado, Sim, professor. certo? Sim, Rapidamente, queridos, o que eu avalio em vocês são 10 itens especificamente, cada item vai valer 1 ponto, tá? Somado, o seminário vale 10 pontos. Então, primeiro item que eu avalio, a postura profissional no momento da apresentação. É claro que isso, numa apresentação presencial, eu consigo ter muito mais elementos para fazer essa avaliação. Mas a gente traz essa análise também para o remoto, tá? Como você vai se portar no momento que você está apresentando, qual a sua seriedade, o seu compromisso nesse momento, né? Então, esse vale 1 ponto. Item 2, clareza na dicção e uso de linguagem técnica. Então, se você receber um tema, você precisa fazer uma pesquisa. Essa pesquisa vai ter termos específicos desse tema e você tem que ter clareza no uso dessa linguagem que você vai apresentar para a gente, certo? Terceiro, domínio técnico sobre o assunto, embasamento teórico. É o que eu disse a vocês. Precisa ser respaldado por uma pesquisa ou por várias pesquisas. Você não vem apresentar um seminário sem ter lido, sem ter procurado artigos, sem ter procurado livros sobre o seu tema. Então, esse é o embasamento teórico. Lembrando, os seminários eles não vão gerar trabalho escrito, mas isso não quer dizer que não tem que ter embasamento teórico para a construção dessa apresentação aqui. Organização sequencial do assunto abordado. Como você vai organizar o teu assunto? Se tem uma ordem, se essa ordem está coerente, tá? Isso também é avaliado. Qualidade dos slides. Vocês já estão quase no fim do curso, então precisa saber que o modelo, o formato que você coloca a sua apresentação para o teu público, ele precisa estar claro, ele não pode ter muito texto, ele não pode ter figuras pequenas, tabelas minúsculas, gráficos que não sejam legíveis, não pode faltar fontes nas suas figuras, nas suas tabelas, nos seus gráficos. E o fundo desse slide tem que ser adequado, ou seja, tem que ser permitir que eu tenha uma boa visibilidade, tá ok? Então, a qualidade dos slides apresentados também é avaliada. Habilidade para o uso correto do recurso audiovisual. Por exemplo, hoje, na minha aula, eu já perderia ponto nessa habilidade, porque meu microfone não estava funcionando, porque eu perdi tempo com isso. Então, tive que fazer aqui uma gambiarra. Então, habilidade para o uso correto. Como que é isso, professora, lá na prática, lá na aula presencial? O aluno ele quer agregar ao seminário dele um vídeo, ou trazer um áudio, uma entrevista, sei lá, e isso não dá certo, a caixinha de som que ele trouxe não está funcionando, a turma não está escutando. Isso é falta de habilidade para o uso desse recurso audiovisual. Então, falta de habilidade, por quê? Porque não testou antes. Então, isso também é avaliado. O sétimo, emprego de recursos acessórios para a apresentação. Qualidade e habilidade para o uso dos mesmos. O que seria, professor, os recursos acessórios? Esse sétimo item é o item que eu avalio lá em sala de aula, o que os alunos trazem para ilustrar o seu tema, né? O que esses alunos trazem? Sobre espécies úteis do cerrado, eles trouxeram frutos do cerrado, sucos feitos a partir de frutos do cerrado. Isso são recursos acessórios.
O que o pessoal de madeiras e fibras já trouxe? Trouxe amostras de tipo de madeira para mostrar diferentes cores, anéis de crescimento, trouxeram serragem de madeira, já trouxeram cestos feitos de fibras de madeira. Então, esses são os recursos acessórios que eu também avalio. Isso já levava, o aluno só de trazer, ele já levava um ponto, tá? Ah, professor, e agora no remoto, o que a gente faz? Eu acabo dando esse um ponto para todo mundo, né? Porque como que vai mostrar coisas aqui, né? Oitavo, capacidade de despertar e manter o interesse pelo seu assunto. Isso também para nós, professores, vocês que serão futuros professores e pesquisadores e eventualmente vão palestrar, essa capacidade de despertar e manter o interesse do teu público pelo assunto que você está falando é um desafio diário, é um desafio a cada evento que você vai fazer. Então, essa capacidade em falar com ênfase, em ter uma boa dicção, uma boa entonação vocal, isso também é avaliado. A gente sabe, eu como professora, vocês como alunos, que aquela aula no mesmo tom, né? No mesmo tom o tempo todo, aquilo vai cansando e o aluno vai dispersando, né? Então, isso eu também avalio. Nono, o apresentador atendeu ao tempo determinado para as apresentações, nem muito mais, nem muito menos. Isso também é muito importante, eu avalio sim, porque quando a gente prepara uma palestra e sabe que tem 1 hora para falar, então você tem que ter elementos teóricos que te subsidiem a falar por 1 hora. Mas e quando é uma aula, professora, a aula são 4 horas? Aí você tem que ter muito mais elementos que consigam te fazer permanecer diante de uma plateia por 4 horas e ainda com isso trabalhar esses alunos e o interesse e eles ali se mantendo com você, certo? Então o tempo é muito importante. Se vocês forem fazer concursos, seja para professor universitário, para professor ensino médio, essas coisas, vocês têm um tempo para fazer a prova didática. E esse tempo é avaliado. Se você fizer muito abaixo do tempo, você perde ponto. Se você fizer muito acima do tempo, você perde ponto. Porque, enquanto banca, a gente vai entender que você não consegue organizar o seu tempo e o seu conteúdo. E a 10ª, habilidade, qualidade das respostas que foram dadas às perguntas feitas pós-apresentação. Isso também é avaliado. Então, meus amores, são 10 itens que eu avalio, eu explico o que são esses 10 itens, eu avalio vocês nesses quesitos, tá? Então, professora, eu só tirei 9 no meu. O que foi? Onde que eu perdi? Ah, você falou o dobro do tempo. Então, você teve que perder ponto. Entenderam? Aqui, só para a gente relembrar, hoje seria 25 de outubro, 2 seminários, Madeiras e Fibras, Espécies Vegetais Úteis do Cerrado. Primeiro, a gente tem Adriene e Mirelle. O segundo, a gente teria Gerliane e Scarlett, que aí vão ficar para um outro momento. 8 de novembro, que é a próxima segunda, a gente vai ter. Próxima segunda não. Próxima segunda é feriado, né, gente? De novo, por conta do dia 2 de novembro, que é finados, né? Então, 8 de novembro, 2 seminários, cortiça, látex e pectina com o Luan Marcelo, gomas e resinas com a Luzia. No dia 22 de novembro, mais 2 seminários, gorduras e óleos essenciais com o Marcos Alexandre, carboidratos com açúcar e amido, Daniela e Rafael, falando sobre o tema. 29 de novembro, mais 2 seminários, arborização urbana e paisagismo com Luiz Fernando e Thaís Emanuele, e banco genético com a Eula. No dia 6 de dezembro, nosso último encontro, certo? Plantas medicinais tóxicas e inseticidas, com Juliana e com Mariane, e alimentos e punks com a Ellen e o Tiago. Essa é a nossa proposição, nossa proposta de seminário. Então, programem-se para que a gente não precise alterar
esse cronograma porque já está apertado. Dia 6 é nosso último dia de aula, certo? É a semana, a partir do dia 7 já tem que aplicar PF para quem ficar, certo? É isso a minha apresentação. Vou fechar aqui e voltar para vocês, para que as meninas Adriene e Mirelle, alguma dúvida, meus amores, sobre o que eu falei sobre avaliação, tá? Eu tenho, interessante mostrar para vocês, é uma planilha com o nome de vocês, o nome do seminário, o nome dos palestrantes e todos esses itens que eu acabei de demonstrar para vocês, que eu avalio pontualmente cada menino, certo? Então, por exemplo, a nota da Adriene não vai influenciar na nota da Mirelle, ok? Não precisa se preocupar, porque eu fiz tudo, fulano não fez nada, então a nota aqui eu vou dar pelo que eu vivenciei aqui com vocês, ok? Então, dúvidas? Tudo certo, professora. Então, vamos lá. Adriene e Mirelle, vocês estão presentes? Deixa eu só fazer uma rápida chamadinha aqui, só para efeito de... Ai, gente, deixa eu falar sobre as provas de vocês. Eu não corrigi ainda, não sequer abri, porque eu fui acometida semana passada, a princípio de uma gripe e tal, e a coisa evoluiu para uma sinusite, eu já tenho esse problema, é um pouco recorrente, e eu fiquei muito mal, né? Porque eu tive febre quase a semana inteira, e isso desanima e mexe com até o juízo da gente. Então, eu não consegui me concentrar para poder fazer a correção das provas de vocês, tá? Essa semana eu quero ler as provas e liberar as notas das provas para vocês, tá ok? Então, vamos lá. Meninas, é com vocês. Ah, tá, chamadinha, vamos lá. Adriene tá aqui? Eu. Opa. Daniela? Daniela da Cruz? Nossa, Daniela nunca falta. Eula, tá aí? Gerliane? Não? Ellen? Aqui, professora. Bem-vinda, Ellen. Juliana? Boa noite, professora. Tá ali, Juliana. Luan? Luan estava conosco e saiu agora. Luiz Fernando? Luiz Fernando? Luzia? Estou aqui, professora. E o que eu aprendi, né, Luzia? Nunca mais errei. Marcos Alexandre? Eu, Tá aí. professora. Mariane? Mariane? Mirelle? Tô aqui. Rafaele? Tô aqui, professora. Scarlett? Estou aqui, professora. Thaís Emanuele? Thaís Emanuele? Tiago? Tô aqui, professora. Os que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Vamos passar para o nosso seminário sobre madeiras e fibras. Eu não vou ser tão cruel com o tempo hoje, porque nós tínhamos 2 seminários e agora só temos um. Então, vocês têm 30 minutos para fazer a apresentação de vocês com tranquilidade, tá?
Você vai projetar alguma coisa, Adriene? Vou projetar o slide. Tá, joia. Se algum dos colegas for entrando na sala, fala para eles escreverem no chat o nome, tá? Tipo, tô aqui, eu e tal. Peraí. Não quer aparecer? Se vocês quiserem também, queridos, assim, é uma sugestão, tá? Durante o dia, me mandar os slides de vocês para que à noite eu projete, tá? Porque como eu estou ministrando a aula de vocês da Unemat, a internet aqui é super boa, né? Então, aí eu posso projetar com mais ligeireza, se vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Mas deu certo Apareceu? agora. Sim, deu certo agora. Vamos lá? Vou anotar o tempo. Boa noite. Boa noite, fique à vontade, tá? Eu, Adriene e a Mirella, a gente vai estar falando um pouco sobre madeiras para a indústria moveleira no Brasil e o artesanato com fibras de madeira. A introdução. A madeira é um material produzido a partir do tecido formado pelas plantas lenhosas, com funções de sustentação mecânica, sendo um material naturalmente resistente e relativamente leve. É frequentemente utilizado para fins estruturais de sustentação de construções. É um material orgânico sólido de composição complexa, onde predominam as fibras de celulose e hemicelulose, unidas por lininha. Né, Mirelle? Não tá saindo o áudio, Mirelle. Gente, desculpa, eu tô falando aqui já. Eu vou estar falando um pouco sobre a classificação estrutural da madeira. Então, quando a gente fala de classificação, vários fatores são levados em consideração, e o primeiro ponto para essa separação desse material é em relação à germinação e ao crescimento dessa planta, né? Então, é classificado em plantas endógenas, que são plantas cujo crescimento dela, do tronco, se dá pela adição de novas camadas. E essa adição de camadas, ela é feita de fora para dentro, isso de dentro para fora, desculpa, e isso faz com que a parte externa dessa planta ela seja mais resistente e mais endurecida. E um dos exemplos, né, são de palmeiras e bambus. Essa primeira imagem é a representação de plantas endógenas, que é a representação feita pelo bambu. E existem também as exógenas, que são plantas cujo crescimento se dá pela adição de novas camadas, que são de camadas externas concêntricas. Esse grupo é composto pelas plantas coníferas e as frondosas, ou que podem também ser chamadas de folhosas. E aqui eu trouxe para representar as exógenas, uma conífera, que são os pinos, também são representados por cedros e araucária. Já a frondosa é representada pelo ipê, pelo mogno e pela aroeira.
Bom, agora falando na questão da comercialização, é levado em consideração os defeitos da madeira. E aí, esses defeitos, ao longo da estrutura da madeira, elas são consideradas na hora dela ser classificada comercialmente. E um dos principais pontos que é levado em consideração é o nó, que consiste nas deformações que surgem na região que liga os galhos ao tronco e reduzem a resistência dessa madeira e faz com que possa aparecer fendas. No próximo slide a gente vai ver o que são fendas, que são rachaduras que podem surgir a partir desses nós. E também existe um defeito que é da madeira curvada, que são árvores cujos troncos não cresceram retos, e por isso, quando fizer o corte na madeira, vai ver uma grande diferença de tamanhos em questão das toras. E isso faz com que o preço desse material seja inferior do que se ele fosse retirado de uma madeira reta. Outro defeito é a deformidade causada na medula. Geralmente, quando a árvore ela cresce perto de solos rochosos ou onde houve muito vento, existe a possibilidade dessa medula ser deslocada e não ficar no centro do tronco. Caso haja um pequeno desvio, essa madeira ela ainda é utilizada, mas se houver se essa medula estiver fora do centro da árvore, ela pode reduzir a capacidade de elasticidade dessa planta, que consequentemente também reduz a resistência desse material. E ao lado são as questões de fendas, que são rachaduras no sentido longitudinal da tora, né, que é causada pelas oscilações climáticas. E quando essas fendas são anelares, ou seja, quando elas deixam de ser rachas para se tornarem vincos mais largos, essa madeira é completamente inutilizada. Então, existem esses quatro itens, né, que são levados em consideração quando a madeira é classificada comercialmente. E essa classificação comercial, então, ela é levada em consideração a resistência, né, dessa madeira e a quantidade de defeitos que ela carrega. E também, falando em questão da resistência, existem as madeiras que são consideradas duras, que vêm de árvores frondosas, como eu já citei, cujo o crescimento dela é mais lento, e um exemplo é do ipê, muito presente na nossa região, também a aroeira e o carvalho. E já as madeiras mais macias, elas são provenientes de árvores coníferas, que é um exemplo de pinho e eucalipto, que é o que a gente trouxe mais no nosso trabalho. E aqui, falando as principais aplicações comerciais, a variedade dessas aplicações de madeiras, elas vão se dar, né, por muitas características e diferenças diferenças na estrutura dela. E madeiras cuja sua parte é mais macia, ela é utilizada aí principalmente na indústria papeleira e também na indústria química. Na indústria química, ela vai ser usada aí como fonte de diversos compostos orgânicos, e em termos de madeiras mais rígidas e estrutural, é possível destacar principalmente o comércio da construção civil, da indústria moveleira e artesanal, que a gente deixou em negrito porque é o que o nosso trabalho vem trazer, e também da indústria carvoeira. A indústria moveleira. A indústria moveleira ela é responsável pela fabricação de móveis em pequena, média ou grande escala,
desde a extração da matéria-prima, que inclui os insumos como madeira e metal, até a sua completa transformação em móveis. No Brasil, o setor moveleiro ele é considerado o sexto maior produtor de móveis do mundo e a oitava cadeia produtiva que mais gera emprego no país, incluindo parques fábricas, tecnologia de ponta, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias, que é a Abimóvel. Os móveis produzidos no mercado interno no nosso país, eles são importados para outros 120, e destaca por fatores como a alta produtividade, o design e a qualidade das madeiras que são utilizadas como matéria-prima. Os dados gerais de crescimento do setor moveleiro no Brasil. A produção de móveis no primeiro semestre de 2021 ficou acima dos 30 milhões de peças. Esse número ele representa um crescimento de 31,7% em comparação com o mesmo período do ano de 2020. Ainda que não foi apenas a produção que cresceu nos primeiros meses de 2021, em comparação com o ano anterior, o varejo também teve um acréscimo de 17,5% em quantidade de peças e de 11,3% em receita. Madeira de reflorestamento para móveis. A utilização da madeira de reflorestamento para a fabricação de móveis ela é relativamente recente. O potencial dessas madeiras foi descoberto há algumas décadas e sua utilização cresce a cada dia no mercado moveleiro. As madeiras de reflorestamento, elas são usadas para a fabricação de móveis, apresentam qualidade, garantia e uma ótica estética, e faz sua utilização apresentar várias vantagens. Falando um pouco sobre reflorestamento para extração de madeira, então a gente sabe que hoje no Brasil, principalmente na Amazônia, existe muita exploração de madeira. Então, o reflorestamento ele serve para que essa extração não exista, porque existem muitas matas nativas e que não devem ser extraídas essas madeiras, que existem em alguns lugares onde, como eu posso dizer, onde algumas espécies de árvores algumas já estão em baixa quantidade e essa extração irregular poderia ocasionar extinção, talvez, de alguma espécie. Então, como funciona o reflorestamento? As madeiras do reflorestamento, elas são obtidas de florestas plantadas e elas já têm a finalidade definida, que é a extração de madeira. E aí, assim que esse espaço para que novas árvores sejam, quando elas são extraídas, elas dão espaço para que novas plantas sejam inseridas naquele mesmo local de onde elas foram retiradas. E qual a importância, do reflorestamento? A importância desse reflorestamento é capaz de recuperar áreas verdes, que antes foram retiradas essas árvores de forma ilegal, e ela pode recuperar áreas verdes com espécies nativas, melhoram o ecossistema dessas áreas degradadas e ainda poupa a natureza desses cortes ilegais que a gente sabe que existe. Aqui é tipos de madeira de reflorestamento, a araucária, que é uma das preferidas pela indústria de móveis, devido às suas características de fácil usinagem, a cor e o peso. O eucalipto, que é uma das espécies mais favoráveis à indústria moveleira também, que é o eucalipto grandes, ela possui a cor clara, avermelhada e a densidade média. A teca, que é de fácil secagem e de usinar. Ela proporciona excelente acabamento e é usada em todos os tipos de móveis internos e externos. O cinamomo, que é uma madeira de crescimento fácil, rápido e leve e clara. Ela apresenta bons rendimentos na produção de lâminas faqueadas.
A Grevillea, que também é uma madeira de crescimento rápido, a densidade é média, cor castanha clara, levemente acinzentada. E o Pinus, que representa cerca de 30% da madeira produzida no Brasil, em especial nas regiões Sudeste e Sul. Vale ressaltar que a questão do reflorestamento, quem tem, né, o plantio de reflorestamento, eles optam por plantas que tenham fácil crescimento, né, e uma boa resistência. Tanto em questões de... A gente viu que os defeitos causados na madeira pode ser condições climáticas, né, as oscilações. Ou seja, lugares onde há muita oscilação, pode ser que haja um dano maior a essas madeiras. Então, uma das principais árvores que há no reflorestamento é o eucalipto e a plantação de pinos. Aí, falando um pouco sobre o artesanato, então, ele consiste no trabalho próprio manual ou de criação de um artesão. Com a mecanização da indústria, o artesão ele é visto como aquele que produz objetos que fazem parte da cultura popular. Os objetos utilitários ou decorativos que são feitos possuem sua estética característica de cultura da comunidade ou da região onde são criados. Aqui, produtos feitos com fibra de arumã membeca. Na primeira foto, o tupé. Aí, nesse verdinho em cima, um jogo de mesa. Embaixo, luminária, virador de beiju e uma bandeja. Produtos feitos com fibra de tucumã. O abono, balaio, vibrador de beiju também, um leque e um chapéu. E produtos feitos com fibra de cipó, ambé. Bolsa de mercado, fruteira, chapéu, luminária, porta-garrafa, luminária de novo, cesto de roupa e um jarro. E aqui são as nossas referências. Muito bem, meninas. Uma coisa me chamou a atenção quando vocês falam que o cinamomo e a grevilha são espécies que são usadas para o setor moveleiro. A gente tem uma preocupação quando a gente fala sobre o setor moveleiro, que é o uso de árvores que tenham portes bem mais arbóreos do que arbustivos, para poder ter volume, né, de matéria, metro cúbico de madeira para o desdobro, né, que a gente chama de desdobrar a madeira. E aí você apresentou essas duas espécies, elas são árvores de porte mais baixo, né? Você tem algum exemplo de onde a gente tem reflorestamento de cinamomo e de grevilha? Vocês têm essa informação? Qual estado do país tem reflorestamento dessas duas espécies? Oi, vocês estão me ouvindo, meninas? Sim, professora. Não tá. sei te dizer, professora, onde tem. Beleza. Porque quando a gente foca, igual o objetivo de vocês, até eu instruir uma de vocês pelo grupo do WhatsApp, foca em um setor, né?
foca, como o tempo é restrito, madeiras e fibra, foca num setor, seja o setor moveleiro, da indústria moveleira, seja da construção civil, celulose, papel, alguma coisa nesse sentido, foca num... E aí, o que é importante a gente relatar nesse setor moveleiro, madeira, produção de madeira para uso moveleiro. Então, nós temos o carro-chefe no Brasil, sem sombra de dúvida, é o eucalipto, né? Região sudeste ganha em disparada com relação às outras regiões do Brasil na produção de eucalipto para a indústria moveleira. Nós já tivemos, historicamente, o pinus em grande ascensão também para a indústria moveleira. Por essas duas espécies, gente, é importante relatar, elas são espécies de densidade mediana que favorece o desdobro da madeira. O que é isso, professora? O que é desdobro de madeira? Uai, eu preciso... Estão me ouvindo? Nossa, Sim. eu e minhas gambiarra aqui, câmera em um e microfone em outro. Então, o desdobro é quando a gente precisa, na indústria, fazer o que é uma árvore, que é cônica, né, se transformar no que a gente quer, que é uma lâmina, né? É uma lâmina de revestimento em MDF, seja qual for o fim moveleiro. Então, o pinus ele perdeu mercado por conta da exigência, vamos dizer assim, exigência nutricional do solo, né? Então é uma espécie um pouco mais exigente, então traz uma série de outras questões que oneram o custo produtivo do pinus. É muito restrito a regiões frias, né? Nós estamos falando de coníferas, então é muito restrita a região fria. Não adianta pensar em subir com pinos que a gente não vai conseguir produzir, assim como a araucária. O eucalipto ele é um pouco mais adaptado, né? Então ele aguenta um pouco mais a questão do frio e do calor, né? Então é isso que a gente precisa lembrar quando a gente está falando de setor moveleiro, tá? Indústria moveleira, nós precisamos ter espécies que são espécies de porte alto, espécies de crescimento rápido, espécies que facilitam o desdobro na indústria, que é a questão de transformar a matéria cônica, que é o cone da árvore, que é o fuste da árvore, em folhas, em lâminas, né? Lâminas para revestimento, que é isso que a gente acaba vendo revestindo os nossos móveis, tá? Brasil produz muito, tem a indústria moveleira, um setor muito economicamente muito marcante, tá? Região sudeste com certeza domina nesse mercado. Eucalipto é o carro-chefe. Nós temos outras espécies como pinho cuiabano, nós temos mogno, nós temos até aroeira, que é uma madeira de densidade muito alta, de difícil desdobro, mas é uma madeira muito utilizada para dormentes e tal. Então, nós temos vários plantios que são, vamos dizer assim, referência no Brasil. No Brasil, que é um país tropical e que planta, que faz reflorestamento no país inteiro, né? Então, quando a gente fala de mogno, de aroeira, de pinho cuiabano, a gente está falando que regiões mais quentes de floresta recebem esse reflorestamento com tranquilidade, tá? Então, a minha dúvida realmente, porque eu desconheço relevância econômica na produção de grevilha ou de cinamomo. Por isso eu fiz essa pergunta para a dupla, tá? Achei que faltou, vocês quando falam de artesanato, faltou assim abordar algum exemplo de grupo de artesãos, de trabalho cooperativo, arranjo produtivo, quem faz, tem mercado, né? Porque a gente vê em feiras assim isoladamente um cesto, um chapéu, uma coisa, mas a gente tem economicamente relevância disso no país, né? A gente viaja para o litoral, para a praia, o que tem de chapéu sendo vendido, essas bolsas lindas de fibra e tal. Existe um setor organizado, né? No Brasil existe
algum arranjo produtivo de mulheres ou de artesãos que se organizaram para fazer essa produção do artesanato a partir de fibra de madeira. Acho que faltou essas poucas informações, tá? Mas recebam meu parabéns. Acho que vocês foram muito profissionais na apresentação de vocês. Queria saber do resto da turma. Tem perguntas para a Adriene e Mirelle? Algum questionamento, alguma curiosidade que vocês queiram trazer? Professora, no momento eu não tenho nenhuma dúvida, não. Não. Também não. E os demais Só. colegas? Tá tudo tranquilo, então. Não, que bom, tá? Que bom. Eu gostei do Não trabalho de pode passar vocês, uma achei prova sobre o assunto. bem. Hã? Só não pode passar uma prova sobre o Marcos, assunto. achei que você já estava pedindo até uma prova sobre o assunto. Não, Eu ao acho que contrário vocês disso, conseguiram, professora. assim, longe disso, né? Mas, assim, o que eu quero que vocês gravem na cabeça é que a gente tem, dentro do uso, né, falando de botânica econômica, falando do uso dos recursos vegetais, o reflorestamento é um modelo de produção sustentável, onde as grandes empresas se organizam para plantar e ter o que colher para vender para as indústrias, para as fábricas e tal. Isso é reflorestamento. Quando a gente pensa estão derrubando a Amazônia, estão acabando com as espécies da Amazônia, não sei o quê, isso não é desenvolvimento sustentável, certo? Existe bioma no nosso país para tudo. Existe bioma que se adapta a tudo. A produção de grãos, que é o carro-chefe da exportação no Brasil. Existe potencial climático para a produção de espécies de região fria, espécies de região tropical e tal. Então, o que falta é organizar os setores para que a gente possa manter o meio ambiente de forma equilibrada, tá? É isso que eu digo a vocês. Manejo sustentado é quando eu penso o que eu preciso tirar da natureza e eu prevejo de uma forma que eu tiro hoje, mas eu tenho sustentabilidade para as gerações futuras, certo? Mais alguma dúvida? Professora, uma pequena dúvida sobre o reflorestamento. As árvores que são repostas, assim que é retirada, são árvores que mantenha no período, como se diz, que ela é mais resistente a qualquer período do tempo? Ou é a da mesma que foi retirada, a mesma espécie? Deixa eu te explicar. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. O reflorestamento, ele pode ser feito para diversos fins, tá? Então, quando eu vou abrir uma área para plantar exclusivamente eucalipto, eu não estou respeitando o que tinha originalmente ali, naquela área. Porque eu fiz um plano, aprovei nos órgãos competentes para usar aquela terra. E aí eu planto eucalipto. Eu derrubei o que tinha e entrei com eucalipto. Eucalipto é uma floresta energética, tá? Lembrando que a gente só respira oxigênio porque as plantas nos presenteiam com isso. Então, enquanto eu estou plantando o eucalipto e esperando 7, 8, 10 anos para cortar esse eucalipto, eu estou liberando oxigênio, sequestrando dióxido de carbono, certo? Naquele ciclo químico que é respiração. Outra coisa, se eu entro numa área para derrubar aleatoriamente, sem plano de manejo, sem autorização para fazer, e vem uma fiscalização e vem uma multa,
e me obriga a fazer a recomposição da área, eu tenho que plantar espécies nativas daquela área, espécies que eu retirei, certo? Isso é embasado por lei. Então, tudo depende do teu objetivo. Então, você é dona de uma grande área, aqui no Cerrado. Então, na tua área, você quer retirar espécies X. A gente pode encontrar pinho cuiabano. Você quer retirar o pinho. Só que você não vai fazer um reflorestamento igual as meninas mostraram naquela foto, com espaçamento 3x5, 3x2. Lembra as árvores alinhadinhas assim? Tá? Quando você vai na tua área, que é o cerrado ali, que está diversificado de espécies, mas você só quer o pinho cuiabano, que está lá pelo meio, né, pulverizado dentro da área, você vai precisar fazer, tá, o corte seletivo dessas espécies de pinho, para que você deixe na área árvores matrizes. O que a gente chama de árvores matrizes são as árvores melhores, as árvores mãe, que vão poder dar sementes para que nos anos vindouros eu tenha mais pinho cuiabano. Entenda, isso é porque o teu objetivo é tirar uma espécie única dentro de um bioma biodiverso, certo? Quando eu preciso abrir área para plantar outra coisa, eu preciso de toda uma licença e aí eu justifico o porquê daquela espécie X. Deu para entender mais ou menos? É complexo, mas é legal, vamos dizer assim, tá? A exemplo, a Amazônia. Quando a gente fala em Amazônia, onde a legislação é muito mais rígida, a gente não pode, de forma alguma, fazer um plano de manejo que vá retirar tudo para plantar eucalipto. Na Amazônia não pode. Ah, professor, mas eu sou dona de uma área no Pará, uma área imensa, e eu vou derrubar tudo. Não, só se tu derrubar na clandestinidade, porque não pode. Por lei, da tua área, de 100% da tua área, tu só pode derrubar 20%. Só 20%. 80% tem que ficar de pé. Por isso que a gente fala do manejo de espécies, para que você tire espécies deixando as matrizes, as árvores mães, para que ela continue de pé nos anos futuros. Entenderam? Sim, professora. A Mirelle levantou a mão. Já baixou? Sim, porque eu ia tentar explicar, mas aí a senhora falou. Explicou melhor que eu. Acho que eu ia até falar besteira. Eita! Foi Mais melhor. alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Pessoal, se vocês queiram tirar, se não para dupla, se quiserem perguntar para mim também. O setor florestal ele é muito dinâmico, sabe? Foi muito afetado já, mas existe essas dinâmicas de florestas energéticas. Lembrando que no setor florestal, por exemplo, o corte raso para teca, o plantio de teca, para uma grande empresa como a Cáceres Florestal, aqui de Cáceres, que foi a pioneira em plantar teca no Brasil, tá? Teca é uma exótica, né? Teca não nasceu no Brasil. Ela é adaptada ao nosso clima. Então, a Cáceres Florestal foi pioneira em trazer essa espécie para a nossa região. O primeiro corte raso. Ai, professora, o que é corte raso? É eu chegar na área e cortar todas as árvores daquela parcela, né, daquele talhão. O primeiro corte raso de teca foi feito com 30 anos. 30 anos. Então, quando a gente fala de espécie florestal e da importância do manejo florestal, é justamente porque o ciclo de vida é maior que a gente, por exemplo, né? Se hoje eu fiquei rica, eu quero investir o meu dinheiro em plantio de teca, eu vou morrer e não vou colher, né, gente? Porque são 30 anos de ciclo, 30 anos de ciclo de vida para corte. E olha como para vocês verem como é lindo o setor.
Quando ela sai lá do Sudeste Asiático, onde ela é nativa, e é introduzida no Brasil, ela tem um ganho, porque lá o corte dela é com 100, 120 anos. No Brasil, conseguiu-se reduzir a muito mais da metade esse valor de espera. Então, isso é muito, muito interessante. Por isso que a gente precisa dar muito valor à planta, à árvore que já está de pé. Porque para ela, para uma floresta se pôr de pé, é 30, 40, 50 anos. Diferente das culturas agrícolas, né? Que os ciclos são de 1 ano. E eu tenho até entre safra com meses. Então, as espécies florestais que são cientificamente as maiores e melhores no processo de sequestro de carbono e de liberação de oxigênio, elas precisam ser respeitadas, né? É isso, meus amores. Mais alguma dúvida? Professora, eu não me lembro, creio que foi a professora Maria Antônia, que na aula dela de botânica, nós falamos sobre árvore de grande porte, meio econômico, ela citou 2 espécies, que foi de eucalipto, que as meninas apresentou, né, e de teca. Segundo ela, que se for para plantar uma dessas espécies, a melhor na área, assim, de plantar, para você ter melhor nutrientes, seria a teca, porque parece, ela citou que o eucalipto, ela não devolve a quantidade do que ela consome de nutrientes, mas quando a teca, ela já, através das folhas, né, que são maiores, ela tem a capacidade de devolver tudo isso. Na opinião da senhora, creio que a melhor para se plantar seria a teca ou a eucalipto? Aqui na nossa região, sem sombra de dúvida, a teca. Sem sombra de dúvida. A teca tem uma área foliar infinitamente maior do que o eucalipto. Vocês já viram a folha de teca? Enorme, né? Então, ela tem muito mais área fotossintética do que um eucalipto. Outra coisa, o eucalipto ele tem uma exigência nutricional um pouco maior. Tá lá, vai lá, Marcos, a gente está terminando já. E o eucalipto plantado no Mato Grosso, na nossa região quente, ele não dá o diâmetro interessante para a indústria moveleira. Então, tem muito eucalipto plantado aqui no Mato Grosso, por exemplo, Chapada, que é uma região mais alta, a Sadia tem fazendas lá de plantio de eucalipto, mas para quê? Para queima, para fazer carvão, né? Então, não é o objetivo maior. Carvão vai aquecer as caldeiras deles, vai fazer geração de energia através do fogo. Então, não temos clima para eucalipto aqui na nossa região. E a teca, ela já ama essa região, certo? Então, o ciclo muito mais curto, folhas, árvores muito mais frondosas e tal. Entre as duas, com certeza, é teca. E também a teca também não traz prejuízo ao produtor, né, professora? Porque ela acaba devolvendo o nutriente necessário, que ela não retira tudo, porque o tamanho do gasto que o próprio produtor de madeira tem quando se planta o eucalipto é maior, né? Então, é porque depende muito do objetivo mesmo. Quando a gente pensa em teca, a gente precisa fazer a desrama. O que é desrama, professora? A teca, ela tem brotação desde a base. Sim. E aí vai também incorrer no que as meninas falaram, a questão dos nós, né? Nós que vão criar uma deformidade naquela madeira. Então, enquanto ela está crescendo, a gente tem que ir tirando, fazendo a desrama, arrancar os ramos da base para ela crescer retilínea e sem marcas, né? Esse processo de desrama praticamente anual que a gente precisa fazer até que a teca cresça em altura suficiente, porque a espécie florestal ela cresce às varetas primeiro, né? Depois que ela vai engrossar. Então ela cresce primeiro em altura para depois crescer em diâmetro. Essa desrama acaba sendo muito cara. Um processo caro para o produtor, mas ele sabe, quando ele vai implantar o povoamento, que ele vai ter que investir nisso no início, para que ele tenha uma árvore
posteriormente de muita qualidade, sem rachadura, sem nó, sem marca, para que a tábua que ele for tirar da teca seja perfeita. Então, isso Uma tudo tem que ser resistência. feito. Isso tem que ser tudo pensado, porque tem que ser muito bem feito, né? Muito bem planejado, né? Sim, obrigada. Mas eu tenho paixão por teca, minha tese de doutorado é com teca, então eu sou suspeita de falar. Teca é um madeiramento bonito, né? E É tem uma linda, é resiliência linda. boa. Aqui em casa é 3 camas só de teca. Oxe, chiquérrimo que vocês estão aí, porque a bicha é cara. É cara. Só uma que tem ali Gente, que é de cerejeira, mas é bem antiga. e tá de pé, né? É Tá de antiga, pé. mas tá de pé. Tem o quê? Uns 20, 30 anos. Meu Deus. O que vocês têm mais alguma dúvida? Querem fazer mais algum apontamento? Não? Não, professor. Tudo ok. Então, muito obrigada por hoje, meus amores. Titi ainda não está 100%, mas semana que vem estarei. E nós vamos com mais 2 seminários. Mantém os que estão agendados para segunda-feira, tá? E aí, na próxima segunda, a gente se vê, tá bom? Ok, boa noite, professora. Boa Se recupera noite, rápido. amores. Fica com Deus. Tchau para Boa noite, vocês. gente. Boa noite, tchau para todos.